Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo da Aeroplus. Vacinar o mercado imobiliário português. Já começaram as vacinas para o Covid-19, o plano de vacinação. Já estamos em 2021, o plano efetivamente começou mais ou menos no início do ano, salvo erro até a primeira vacina oficial foi precisamente no início do ano, e eu com este vídeo venho trazer vários problemas que existem prementemente no mercado imobiliário português e eventualmente uma receita para uma vacina que efetivamente o mercado imobiliário em Portugal necessita. Primeiro grande problema do mercado imobiliário em Portugal, que na realidade não tem tanto a ver com o mercado imobiliário, tem mais a ver com o mercado financeiro, mas que é, vamos lhe chamar, um problema. Demasiada liquidez no mercado. É um facto, é praticamente inegável que existe eu até chamaria isso uma sobre-liquidez, e depois os outros problemas advêm precisamente deste primeiro problema. Há muita liquidez no mercado, há muito dinheiro, e, efetivamente, isso leva-nos a alguns problemas no mercado imobiliário. Problema número 2, empréstimos excessivos por parte da banca. É algo que, no fundo, decorre deste primeiro problema que tínhamos de excesso de liquidez, e a banca, efetivamente, tem concedido muitos empréstimos nos últimos anos. É verdade que o estoque de crédito da habitação não tem propriamente aumentado nos últimos anos. Vejam o nosso relatório sobre o relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, onde também analisamos esta questão, mas, efetivamente, combinando as duas coisas e o aumento do crédito que tem praticamente aumentado, exceto os períodos de confinamento, tem aumentado nos últimos anos subejamente. Há, na minha opinião, um excesso já de empréstimo, se olharmos para aquilo que seria um par e um ritmo sustentado, mas também vemos que os empréstimos estão a aumentar, a quantidade de capital emprestado por parte da banca tem vindo a aumentar bastante e o estoque de crédito à habitação não tem subido assim tanto. Então isso reforça o primeiro problema, que é excesso de liquidez no sistema e o pagamento de forma antecipada ou não, portanto a amortização no crédito à habitação, no estoque de crédito à habitação que tem havido. Portanto, estes dois problemas, já vamos ver, vão nos levar a mais problemas no mercado imobiliário de uma maneira geral. Há demasiada liquidez no sistema e a banca está a emprestar, a conceder demasiados empréstimos relativamente àquilo que é o histórico. Terceiro problema, o mercado imobiliário, apesar de tudo, e também decorrente dos primeiros dois problemas, mas o mercado imobiliário hoje continua em máximos históricos e praticamente, se considerarmos todos os outros mercados e ativos, vemos que está tudo em máximos históricos. A grande vantagem dos mercados financeiros, neste sentido de detectar uma sobrevalorização, é que nós podemos simplesmente entrar numa corretora ou até no Google e colocar os vários índices que queremos avaliar e que conseguimos facilmente perceber que eles a 10, 20, 50, 100 anos estão em máximos históricos. No mercado imobiliário não é bem assim, ou pelo menos não é tão natural. É verdade que vocês podem ir ver um índice do preço da habitação, conseguem compará-lo muito facilmente com anos anteriores. No entanto, não é natural alguém ir avaliar efetivamente a sobrevalorização ou a avaliação dos mercados imobiliários. E, portanto, este é um grande problema. Os mercados imobiliários estão em máximos históricos, mas nem toda a gente sabe ver isso, nem toda a gente sequer pensa sobre isso. Aliás, vocês podem me perguntar a vocês mesmos, da vossa esfera de pessoas que conhecem, dos vossos amigos que agora estão a comprar a casa, se alguém fez este raciocínio, será que eu estou a comprar uma casa num máximo histórico do valor do mercado imobiliário em Portugal? Há vários fatores que contribuem para este problema. Em primeiro lugar, toda a gente diz, aliás, eu tenho falado com vários agentes imobiliários que se dizem especializados para investidores. Esses investidores imobiliários às vezes oferecem-me determinados negócios e digam: invista, porque investir no mercado imobiliário é muito melhor do que investir num depósito a prazo, porque o dinheiro nos bancos não rende, já todos sabemos. Bem, se o critério fosse esse, então, efetivamente, os investimentos que todos faríamos seriam subejamente mais reduzidos. A verdade é que investidores imobiliários que têm acesso a muita informação não fazem isso, ou seja, não vão a correr a investir em imobiliário porque o dinheiro nos bancos não rende, mas muita gente que tem muita liquidez, lembrem-se do primeiro problema, está a fazer isto. Efetivamente, nos bancos têm depósitos a prazo que nem sequer a inflação pagam, então aquilo que vão fazer é investir no mercado imobiliário, o que faz com que ele, naturalmente, suba. Estas pessoas, e provavelmente vocês perguntam-se já, podem-se perguntar se investir no mercado imobiliário ou no mercado de ações
pode fazer sentido, em que sítio é que faz mais sentido. E aqui, lembrem-se do que eu disse há bocado, os mercados financeiros têm esta vantagem e desvantagem ao mesmo tempo, de nós podermos facilmente verificar que eles estão em máximos históricos e que uma ação que hoje podemos comprar há 3 meses atrás, ou há 6 meses atrás, ou há 3 anos atrás, valia metade, por exemplo. O mercado imobiliário é um bocadinho mais difícil fazer isso e não é tão natural. Então as pessoas não têm tantas barreiras ao entrar no mercado imobiliário neste sentido e, portanto, acabam por comprar, o que faz naturalmente que os preços imobiliários subam. Terceiro grande problema, e se calhar nós, sem querer fazê-lo, contribuímos um bocadinho para isso, mas temos muito cuidado na nossa mensagem, é precisamente isto que nós, uma das razões pelas quais levamos isto tão a peito, existe muita informação disponível. E simplesmente as pessoas podem ir online, procurar um bocadinho sobre o mercado imobiliário, ver o meu livro, ver vários vídeos e dizer o mercado imobiliário é espetacular, isto é muito bom e é um excelente veículo para criar riqueza. E a questão não é essa. A questão é que muita gente, ao ver estes tipos de vídeos, especialmente que há no YouTube, pelos chamados gurus e youtubers, coisa que nós não somos, isto é apenas um canal de comunicação da nossa empresa, se apercebe que nós estamos aqui a dizer, reparem, nem tudo é rosas. Aliás, nós gravámos um vídeo especificamente com este título, Nem Tudo é Rosas, a explicar os vários problemas do mercado imobiliário, que é preciso ter um trabalho bastante acrescido no mercado imobiliário. Mas há muita gente que é exposta a esta informação online e não fica com essa ideia. E começa a desenvolver, pelo contrário, a ideia de que tudo é fácil no imobiliário e, portanto, vamos investir no imobiliário. Muita gente veio ter comigo ao longo de 2020, e quando digo veio ter comigo pelas redes sociais, essencialmente, que dizia, naturalmente com a minha equipa, que dizia basicamente, olha, eu comprei este imóvel, pensei que isto era bom, mas estou a ter uma série de problemas. Isto foi devido a todos os outros problemas que vimos para trás e ao excesso de informação que há online sobre a facilidade aparente do mercado imobiliário. Ele é tudo menos aparente, senão nós não precisávamos ter cursos digitais para as pessoas frequentarem, não precisávamos ter workshop, era tudo muito fácil, as pessoas simplesmente descarregavam dinheiro no mercado imobiliário, tinham grandes negócios e ficavam milionários e não é assim que funciona. Mas a percepção que as pessoas têm, muitas vezes, pela informação que há disponível, é precisamente essa. E, portanto, mais gente a investir no imobiliário e o imobiliário continua a subir. Problema depois, segunda parte, se quisermos, Covid. Efetivamente, com o Covid-19 ou com a Covid-19, efetivamente, é a minha visão, eu acho que vai haver uma crise económica decorrente daquilo que foi a Covid-19. Vemos já, ligados ao imobiliário, uma medida muito concreta, que é as moratórias, que vão durar cerca de mais um ano, não é? Não tanto, mas ainda vai durar bastante tempo. Depois vemos uma fatura que irá chegar no futuro, que eu falei até agora nos últimos vídeos, de crise no imobiliário em Portugal no futuro, que tem de facto a ver com isto. O governo e os governos por essa Europa fora e por esse mundo fora foram injetando liquidez e apoios no mercado precisamente para mascarar o efeito Covid-19, mas essa fatura mais cedo ou mais tarde vai chegar. Depois temos vários setores muito instáveis. Houve várias empresas que fecharam no Covid-19 e vemos outras agora que setores inteiros que estão completamente ameaçados e que têm que ter apoios permanentes e regulares, como o setor da restauração, como os setores da animação, da cultura, dos espetáculos, enfim, tudo isso, setores muito específicos, além de, já nem vou falar do turismo e de todos os setores envolvidos no turismo, como a própria aviação, etc. Tudo isso está altamente instável. E qual é o peso, o real impacto económico de esses setores, de várias empresas desses setores falirem, colidirem? Qual é o peso disso? Haverá um peso, certamente, ele pode ser difícil de ser mensurável ou até não ser mensurável, mas a verdade é que isso é decorrente do Covid e mais cedo ou mais tarde chegará à economia e quando chegar à economia vai também impactar o imobiliário. Ora bem, qual é então a vacina que eu proponho? Eu vou falar aqui de algumas medidas que podem ser controversas e que muitas delas não ajudam diretamente os investidores imobiliários no curto termo. E lembrem-se neste vídeo que saiu há 2 semanas em que eu falava de facto que pensar no imobiliário e investir em imobiliário é pensar no longo termo. E tenho algumas propostas que gostaria aqui de, no fundo, trazer para discussão, se quiserem. Não têm que concordar comigo, venho só levantar algumas ideias. Primeira grande medida. Hoje em dia, como sabe, a banca só aceita financiar particulares que tenham contratos sem termo. Contratos a termo não são elegíveis, estou a falar de crédito à habitação, e aquilo que eu acho que poderia ser uma boa vacina, uma boa resiliência, de facto, para o mercado imobiliário, seria avaliar também as empresas inerentes aos contratos de trabalho
dessas pessoas, desses proponentes a crédito à habitação. E, por exemplo, uma empresa que se tivesse mostrado muito instável nos últimos tempos, decorrente do Covid-19 ou não, certamente teria uma avaliação mais baixa do que aquilo que fosse uma empresa que tivesse vindo a ter um grande desempenho e, portanto, o proponente ao crédito à habitação seria mais ou menos qualificado para ter um crédito à habitação. Ou seja, não só avaliar a capacidade financeira do proponente, mas também avaliar a capacidade financeira ou a saúde financeira da empresa que emprega essa pessoa, porque sem essa empresa, no fundo, a pessoa, o proponente, por melhor rendimento que tenha hoje, no futuro vai ter um rendimento diferente, porque será despedido ou similar, não é? E, portanto, deixará de ter um rendimento tão bom. Portanto, avaliar não só a pessoa, mas também a empresa que emprega essa pessoa, esse proponente ao crédito de habitação. Segundo componente desta vacina. Uma coisa é o poder de compra, outra é a possibilidade, a execuibilidade real financeira de uma pessoa. Esta ideia de que as pessoas pensam que têm um poder de compra grande porque podem comprar uma casa de 1 milhão de euros e fazem-no simplesmente porque, ao terem uma simulação num crédito à habitação, olham para a prestação, esticam ao máximo a maturidade desse crédito à habitação e dizem: sim senhor, eu posso pagar uma prestação de 500, 600, 1000, 2000 euros, não interessa. Eu posso pagar esta prestação, logo eu posso comprar, o meu poder de compra indica-me que eu posso comprar uma casa de 1 milhão de euros, ou de uma casa de 500 mil euros, ou de uma casa de 200 mil euros, não interessa. Esta noção da percepção no poder de compra é diferente. E há só uma coisa que se pode fazer, é levarmos a história da taxa de esforço que os bancos ultimamente têm analisado de um ponto de vista bastante mais sério e, efetivamente, encapsular todos os gastos reais que a pessoa tem e definir uma taxa de esforço real com base nisso. Isto passa, por exemplo, não só por preencher uma declaração a dizer que, efetivamente, a pessoa acha que os seus custos mensais fixos são de X, mas fazer um escrutínio bastante grande sobre esses custos mensais e chegar a um valor realista. Eu ainda outro dia falava com um gerente, ou enfim, um funcionário de um banco que me dizia, bom, entregaram-me aqui uma declaração a dizer que a pessoa tem 50 euros de custos mensais. E eu perguntei qual era a posição dele perante isso. Ele disse, bom, a pessoa assinou, eu tenho que acreditar. Efetivamente, é um dos grandes problemas no mercado imobiliário e no setor financeiro deste país nos últimos anos, é que existem demasiadas engenharias no sistema bancário com vista à aprovação de operações. São subeixas, eu não preciso estar aqui a falar, vou, por exemplo, dar um exemplo. Quando o crédito à habitação exigiu mais capitais próprios, aquilo que a banca começou a propor, e, enfim, a banca e também os proponentes, todos juntos, formam um sistema só, não é? Portanto, a culpa não é só nem de uns nem de outros, mas, essencialmente, aquilo que se começou a fazer foi fazer créditos paralelos, pessoais, para as pessoas terem, supostamente, capitais próprios para comprar imobiliário. São este tipo de engenharias financeiras que seria uma vacina excelente em Portugal para impedir a sobrecompra, se quisermos, o sobremercado imobiliário em que facilmente podemos começar a viver, ou que já estamos, de certa forma, a viver. Portanto, fazer um escrutínio real dos custos da pessoa e, com isso, ter uma taxa de esforço perfeitamente digna e fiável daquilo que é, no fundo, que se compagine com aquilo que é a realidade. Quarta medida, e já estou a entrar mais num campo político, coisa que debatemos nos nossos podcasts, inclusivamente com a deputada Cecília Meirelles, o deputado João Coutinho, e que falávamos precisamente desta questão. São necessárias mais medidas para fomentar o arrendamento. E o arrendamento a sério, o mercado do arrendamento a sério, confiável, é necessário que os proprietários que tenham imóveis e aquelas empresas que se querem profissionalizar no setor, ou que são profissionais já do setor, tenham incentivos para colocar casas de arrendamento. Porque isto é a única forma de nós flexibilizarmos, liberalizarmos a economia, que é isso que ela precisa. Ela não precisa de políticas de favorecimento à habitação própria, à compra de habitações próprias, e anos mais tarde as pessoas são despedidas no ciclo económico quando ele desce, e então há uma série de imparidades nos bancos porque as casas são todas entregues aos bancos. Isto já testámos várias vezes, não funciona. Aquilo que realmente necessitamos são políticas que fomentem o arrendamento e que fomentem a sério e planos bem feitos, bem pensados e que, no fundo, sejam executáveis,
de arrendamento acessível, de arrendamento sustentável mais do que acessível. Nós temos programas de arrendamento acessível que têm dezenas de candidaturas ao longo de um ano, que é praticamente nada, e é porque os programas efetivamente não são atrativos o suficiente. O que nós não queremos fazer é passar às pessoas a imagem que têm um poder de compra para comprar uma casa caríssima simplesmente porque elas podem pagar aquela prestação, quando na verdade no ciclo económico basta que ele decresça um bocadinho e aquilo que acontece é que essas casas são todas entregues aos bancos e existe uma quantidade brutal de defaults, ou então que as pessoas tenham uma qualidade de vida horrível porque não podem pagar, não podem falhar, aliás, a prestação da casa e têm que ter esse dinheiro sempre de lado. Não é assim que a economia vai para a frente. Nós precisamos de um fomento real ao arrendamento urbano. Isto está, desde já, conectado com a globalização da economia. É isto que acontece na Alemanha. Na Alemanha, as pessoas mobilizam-se muito rapidamente de uma cidade grande para uma mais pequena, porque tiveram uma proposta de emprego nessa cidade mais pequena, depois eventualmente para outra grande e depois para uma mais pequena. Quando vocês compram, quando a generalidade das pessoas compra uma habitação própria e permanente num sítio, a verdade é que se está a vincular muito para esse sítio. As pessoas tentam convencer-se emocionalmente que não, a elas próprias e aos outros, não, mas se eu sair desta cidade eu posso sempre arrendar esta casa. Ok, e na prática, olhando para trás e falando com muita gente a quem isto aconteceu, o que é que aconteceu a essas pessoas? Elas declinaram outras propostas de trabalho noutros sítios porque tinham a casa. Declinaram sair daquele sítio porque tinham a casa. Declinaram arrendar a casa porque a casa era deles e estava muito estimada e tinham medo que a estragassem. A verdade, a racionalidade deste pensamento é que a taxa de habitação própria permanente altíssima estagna a globalização, a intraglobalização do nosso país. E é de facto algo a pensar e que seria uma vacina excelente para o mercado imobiliário em Portugal. É claro que poderia também falar do fomento da exploração da riqueza nacional, que é muita e que, na minha opinião, está subaproveitada. É claro que poderia falar no fomento ao turismo, embora não estejamos em tempos propriamente favoráveis ao aumento do turismo, mas tudo isto deve ser pensado não numa ótica há 1 ano, 2 anos, mas numa ótica há 20, 30, 40, 50 anos. Acho que Portugal tem todas as valências para se tornar um país autossuficiente em praticamente tudo, tem todas as valências para criar muita riqueza, para exportar muita coisa e claro que isso vai, no fundo, impactar a economia e com isso o mercado imobiliário, porque eu acredito sinceramente numa economia liberal, mas também numa economia globalizada e estável, onde há muita circulação, onde há circulação de pessoas e de bens, há criação de riqueza. E é isso que eu acho que faz falta, ou seja, a vacina para o mercado imobiliário em Portugal não passa, na minha humilde opinião, apenas por medidas diretamente ligadas ao imobiliário. Acho que tem que se pensar a economia como um todo. Não fosse o imobiliário um dos grandes pilares da economia, se não o maior, e portanto, efetivamente devemos olhar para isto como um todo. Enfim, é um vídeo se calhar um bocadinho diferente, onde eu falo de atualidade, de coisas que estão mal e de coisas que poderiam estar melhor e como estarem melhor, na minha opinião. Se gostaram deste vídeo, deixem-nos um like para ajudar o algoritmo do YouTube. Se por acaso ainda não subscreveram ao nosso canal, têm que subscrever e, portanto, subscrevam e deixem o vosso comentário aqui abaixo do que acharam. Certamente haveria muito mais coisas para discutir, muito mais fatores para considerar, mas enfim, é um vídeo pequeno de 10, 15 minutos e, portanto, eu estou limitado no tempo e no espaço. Espero vê-los a todos, senhores e senhoras, no próximo vídeo. Para a semana, fiquem bem, bons negócios imobiliários.